Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 28. Está escrito: E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Amém? Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre soteriologia, a doutrina do inferno. Doutrina essa que tem sido esquecida por muitos pregadores, por muitos líderes, por muitos pastores, e há muito não se é ensinada nas igrejas. Eu, quando sempre tenho oportunidade para pregar, eu sempre ensino sobre soteriologia. Por quê? Porque quem mais falou sobre o inferno foi Jesus. E como ele falou tanto do inferno, mas tanto do inferno na Bíblia, nós temos que dar uma certa atenção para isso. Então vamos aprender um pouco hoje. O inferno é a ira de Deus manifestada contra a humanidade, pela separação do homem de Deus. Seu ser sendo entregue ao pecado. Essa é a função do inferno. No inferno existe a exposição da miséria e a sujeição da morte física. O inferno ele se manifesta através da ira divina. Uma das mais solenes verdades das Escrituras é que as consequências do pecado não terminam com a morte física. Tem gente por aí que diz que morreu, descansa. Essa frase tem, em partes, um fundo de verdade, mas tem um fundo de ilusão. É uma mentira. Porque, segundo a Bíblia, para obter o descanso após a morte física, é necessário nascer de novo. É necessário nascer para Cristo. É necessário crer, acreditar nas palavras de Cristo, acreditar no que Ele fez, que Ele é Filho de Deus, ou seja, entregar sua vida a Cristo e o reconhecer como Salvador da sua alma. Mas tem gente que diz por aí que apenas morrer está em paz. Mas não é bem o que a Bíblia diz. A Bíblia fala que aquele que morre em Cristo automaticamente já encontra essa paz tão procurada. Já aquele que morre sem Cristo, após a morte, vem diretamente o juízo. E a pessoa é enviada para o inferno. O inferno, ele se manifesta através da ira divina. É a ira de Deus que está presente lá. O inferno nada mais, nada menos que é a ausência de Deus naquele lugar. É a separação de Deus do homem. Após a morte, existe um julgamento final. E aqueles que morrem em seus pecados passarão a eternidade no inferno. Essa é a verdade aterrorizante, mas é a verdade que está nas Escrituras. Muitos, embora essa doutrina seja frequentemente, meus irmãos, ridicularizada e rejeitada, nós não podemos ignorar o claro ensinamento das Escrituras. Existe um lugar para julgamento eterno dos perversos. Esse lugar é real. Esse lugar foi descrito por Jesus. Jesus, como eu já afirmei antes, foi aquele que mais falou sobre o inferno. A Bíblia, ela faz algumas referências do inferno. A Bíblia faz referências como Hades, o Sheol e o Guiena. Hades e Guiena. No Novo Testamento, esses dois termos específicos são utilizados para se referir ao inferno. O Hades, a palavra Hades, vem da palavra grega Hades, é a mesma palavra,
que aparece 10 vezes no Novo Testamento. Onde que aparece no Novo Testamento? Em Mateus 11, 23, em Mateus 16, 18, em Lucas 10, 15, em Lucas 16, 23, em Atos capítulo 2, versículo 27, em Atos capítulo 31, versículo 15, em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, em Apocalipse 6 e 8 e em Apocalipse capítulo 20, versículo 13 ao 14. É onde a palavra Hades aparece na Bíblia. Embora ela seja mais empregada como uma referência à morte e à moradia geral dos mortos, ela é claramente usada em Lucas 16, 23 para se referir a um lugar onde os perversos são atormentados. É uma prisão. O Hades é uma prisão. Há duas interpretações principais a respeito do Hades e sua relação com o Gehenna. Hades e Gehenna se referem ao mesmo lugar de tormento. O Hades e o Gehenna se referem ao mesmo lugar de tormento. Antes da ressurreição e o último julgamento, os perversos sofrerão, meus irmãos, em um estado de desencarno. É um lugar onde eles são separados, é uma prisão em si, que eles terão um sofrimento antes do juízo final. Esta segunda interpretação parece mais provável, uma vez que o Hades um dia será destruído. Você pode ver isso em Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Enquanto o sofrimento no Gehenna é interminável. Vamos entender. O Hades é uma prisão. Nessa prisão existem prisioneiros, pessoas que morreram sem Jesus, suicidas, traficantes, pedófilos, ladrões, corruptos, todos aqueles que morreram sem Jesus, todos aqueles que não nasceram de novo da água e do Espírito, esses foram mandados para o Hades, para o inferno. Lá no inferno eles estarão presos e eles terão tormentos lá no inferno. Já depois, essa prisão será lançada no Gehenna. Em Marcos capítulo 9, versículos 47 e 48, diz que este sofrimento do Gehenna é interminável. E o que é o Gehenna? O Gehenna é o lago de fogo. A palavra Gehenna ela aparece 12 vezes no Novo Testamento. Você pode encontrar ela em Mateus 5, 22, Mateus 29, 30, Mateus 10, 28, Mateus 18, 9, Mateus 23, 15, Marcos 9, 43, e também no versículo 47 do capítulo 9 de Marcos. Em Lucas capítulo 12, versículo 5, e em Tiago capítulo 3, versículo 6. A palavra Gehenna é a forma grega da expressão em aramaico Gehinnom, que se refere ao vale de Hinnom. Josué capítulo 15, versículo 8. O vale de Hinnom, ele era localizado, ainda é localizado, ao sul de Jerusalém. Hoje ele é chamado de Vadim el-Rabab. Sobre o reinado dos reis ímpios Acais e Manassés, este era o lugar onde o país oferecia seus filhos como sacrifício ao deus amonita Moloque. Jeremias capítulo 32, versículo 35, 2 Reis capítulo 16, versículo 3 e capítulo 21, versículo 6. Durante o reinado de Josias, a prática do sacrifício de crianças foi abolida e o vale de Hinnom foi desacralizado. 2 Reis, capítulo 23, versículo 10 ao 14. Ele eventualmente se tornou um aterro para disposição de lixo. Ali se jogava carcaças de animais mortos e os corpos de criminosos executados. Tudo que não prestava era colocado ali no Vale do Hinnom. Era um lugar de fogo e fumaça contínuos e era infestado com larvas, vermes e animais peçonhentos. Já na época de Cristo, a
A palavra Gehenna era comumente empregada para conotar o lugar de punição e tormento final para os perversos. Era assim que Jesus ensinava. Ele fazia essa reflexão, mostrando o lugar de tormento e de sofrimento eterno, onde os ímpios iam ser lançados. Um lugar de eternas mortes, de eterna morte, corrupção, impureza e miséria. Jesus fez essa reflexão para as pessoas entenderem o quão terrível é a realidade no inferno. Jesus disse que lá o verme não morre. Jesus disse que lá não existe descanso. Jesus disse que lá, quando ele usa a parábola de Lázaro, dá-se a entender que lá não existe água e que não tem nenhuma esperança. Essa é a realidade. E foi em relação a essas coisas que ele veio nos alertar, para que nós acreditássemos nele, nas suas palavras, o reconhecêssemos como Filho de Deus, para que nós pudéssemos ser libertos da ira vindoura de Deus no inferno e pudéssemos desfrutar a paz com Jesus lá no céu. Mas vamos entender um pouco sobre a natureza do inferno. Em qualquer tentativa de entender a natureza do inferno, devemos proceder com muita cautela. Por um lado, devemos ser cuidadosos para seguir as Escrituras e não as descrições fantásticas do inferno, meus irmãos, criadas tanto pela literatura antiga quanto pela literatura moderna, que é o que a gente vê por aí, né? Aquelas fantasias criadas acerca do inferno. Por outro lado, devemos ser cuidadosos para não menosprezarmos a doutrina do inferno ou diminuir os seus horrores. Isso é muito sério. De acordo com as Escrituras e especialmente os ensinos de Jesus Cristo, existe um lugar real chamado inferno, que é tão terrível, mas tão terrível em sofrimento quanto eterno em sua duração. Terrível em sofrimento e eterno em sua duração. Eterno. Eternidade. O que é uma eternidade de sofrimento? Vamos entender o que é eternidade. Imagina você na beira da praia, com uma colher de sopa na mão e um balde. E de repente você tem a ideia de secar o oceano. E de colherzinha em colherzinha você vai enchendo o balde. Quando aquele balde encher, você dá um jeito de colocar aquela água do mar em algum outro lugar e volta para encher novamente. E no dia que você secar o oceano, aí vai acabar a eternidade. Quando é que você vai acabar? Nunca, não é verdade? Lá no inferno existe a exclusão da presença favorável de Deus. O primeiro e possivelmente o mais terrível aspecto do inferno é a exclusão da presença favorável de Deus. No pensamento evangélico moderno, o inferno ele é frequentemente descrito como um lugar de tormento externo à presença de Deus. Veja bem, é visto como um lugar de tormento externo à presença de Deus. É frequentemente dito que o céu é o céu por causa da presença de Deus e o inferno é inferno por causa da sua ausência. Embora essa afirmação ela tenha um elemento de verdade, ela é extremamente capciosa. Não é que não seja verdade. Realmente, tem um fundo de verdade. Mas veja bem, não é a ausência de Deus que faz do inferno um lugar de tormento. Mas a ausência da sua presença favorável. Deus ele vai estar lá, mas a sua presença favorável não vai estar lá. De fato, o inferno é o inferno porque Deus está lá na sua plenitude de justiça e de ira. Aleluias. É a sua justiça,
é o seu atributo de justiça, que é o atributo é o atributo de Deus, aquele que julga, aquele que não aceita pecado, aquele que não aceita punidão. Isso é um atributo exclusivo de Deus. A sua justiça estará no inferno, esmagando a todos que estão lá. Tem gente que diz que lá no inferno é o reino de Satanás. Não, mentira, Satanás não tem reino. Tem gente que diz que quem vai atormentar os ímpios no inferno são os demônios. De jeito nenhum. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para Satanás e seus demônios, para eles sofrerem lá. Então, o ser humano, depois do pecado, aquele que morre sem Jesus, ele também é enviado para lá. Não era para ele estar lá, mas ele é enviado para lá para sofrer com Satanás e seus demônios. Quer uma prova? Jesus chega numa determinada região onde tem um endemoniado. E o demônio, a legião, Jesus pergunta o nome e diz assim, legião é o nome deles. Eram muitos demônios naquele corpo. Então Jesus, quando vê que vai mandar eles embora, eles dizem, mas Senhor, tu já vieste antes do tempo para nos atormentar? Como é que o demônio no inferno vai atormentar alguém? Isso aí vai ser atormentado. Isso está na Bíblia, isso está escrito. As pessoas precisam ler mais sobre este tema. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25, diz, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. O versículo 27 diz, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, esta que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Todos os inimigos serão colocados embaixo dos pés de Jesus. Aí eu pergunto, aquele que serve a Satanás é inimigo do Senhor? É inimigo de Deus. Aquele que rejeita a palavra é inimigo de Deus? É inimigo de Deus. Aquele que ama o mundo em primeiro lugar é inimigo de Deus? É inimigo de Deus. O ímpio que rejeita categoricamente a palavra de Deus é inimigo de Deus? É inimigo de Deus. E onde ele estará? Debaixo dos pés de Jesus, sendo esmagado. Isso é uma verdade bíblica que ninguém quer pregar. Lagar da ira de Deus no inferno. As uvas serão os ímpios. O lagar é o inferno. As uvas serão os ímpios. Tem aquele lagar onde se prensa as uvas para fazer o vinho. O lagar da ira de Deus é o inferno. É um lugar preparado para isso. As uvas, os ímpios. Os demônios e Satanás são as uvas. Os ímpios, os demônios e Satanás. Inimigos da rebelião eterna contra Deus. Adoradores do pecado e não de Deus. Eles preferiram as concupiscências da carne. Preferiram desobedecer a Deus e não amar a Deus. Apocalipse 14, versículo 10. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Espera aí, quem é que vai estar no inferno também? Os salvos estarão no céu com o Cordeiro e com o Pai e o Espírito Santo. Mas quem é que vai estar no inferno? Os ímpios, Satanás e seus demônios, e serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos, ou seja, terão anjos lá, vendo o que está acontecendo, e diante do Cordeiro. Jesus vai estar lá. Jesus será o carrasco. Ao mesmo tempo como ele é onipresente, ele está no céu com os salvos. Mas ele vai estar lá no inferno como carrasco,
derramando a ira de Deus. Mas, irmão, como isso é possível? Mas é o Senhor, sim. Ele ama, Ele quer salvar. Mas brincaram com Ele e foram lançados na prisão. E da prisão foram lançados no fogo. E o mesmo Jesus que queria te salvar, enquanto se estava vivo, agora é o carrasco de Deus. Agora é aquele que executa a sentença sobre todos aqueles que rejeitaram a palavra e que rejeitaram a Ele como Filho de Deus. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso, nem de dia e nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Não vá para o inferno. Não vá para o inferno. Porque lá é lugar de tormento e de dor. É lá que a ira da justiça de Deus será derramada. Milhões e milhões de vezes a mais do que foi derramada na cruz. Lá na cruz do Calvário, Jesus estava pendurado. Sobre ele estavam todos os nossos pecados. Mesmo sendo filho de Deus, o Pai o esmagou. Aleluia. O Pai o esmagou com a sua ira, com a sua justiça. Derramou toda a sua ira sobre aquela cruz. Ele morreu a minha morte e a sua morte. Era para eu e você estar ali. Ao homem só foi ordenado morrer uma só vez. E depois vem o juízo. Aí vem Jesus e morre por mim e por você, para que você não seja julgado. E sim para que o nosso pecado seja imputado nele naquela cruz. Para que você tenha a esperança da salvação e vida eterna ao lado de Deus. Mas aquele que não aceitar o sacrifício que ele fez, morrerá, irá para a prisão e virá o juízo sobre ele. E milhões de vezes mais, por toda a eternidade. Aquele mesmo que sacrificou a vida por você, derramará o juízo de Deus no inferno a todos aqueles que rejeitarem a sua palavra. Irmão, o Senhor quer me fazer medo? Não. A salvação é pela graça. A salvação foi pelo sacrifício de Cristo. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. João 14,6. Ele é o verbo, o autor da vida. João capítulo 1, versículo 1. Nele foram feitas todas as coisas. Tudo foi feito por Ele e para Ele. E nada do que foi feito se fez sem Ele. Ele é Deus.